meu nome é Temis e esse canal é dedicado a contar histórias para você dormir. Se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe com os amigos. A história de hoje é Sherazade. As Mil e Uma Noites é uma coleção de histórias de contos populares que tiveram origem no Oriente Médio e no sul da Ásia. Elas foram compiladas em língua árabe a partir do século IX. No Ocidente, essa obra passou a ser muito conhecida com uma tradução para o francês realizada em 1704 por Antoine Galland, transformando-se num clássico da literatura mundial. A história de Sherazade. Houve muito tempo atrás um rei poderosíssimo, da dinastia dos antigos reis persas, que dominaram até a Índia e a China. Seu povo o amava por sua sabedoria e prudência. Quando morreu, o poder passou às mãos do filho mais velho, Shahriar, homem justo. Shahriar fez questão de que seu irmão mais novo, Shah-Zaman, também governasse ao seu lado. Deu-lhe então um dos seus reinos, cuja capital era a cidade de Samarcanda. Passaram-se 20 anos de prosperidade, cada irmão vivendo em seu reino. Mas um dia Shahriar não suportou mais a saudade, decidiu rever Shah-Zaman. Ordenou ao seu grão-vizir que fosse até o irmão, entregou-lhe os mais ricos presentes e um convite para vir visitá-lo. Seu desejo é uma ordem, disse o grão-vizir, e partiu o mais rápido que pôde. Ao saber que o grão-vizir se aproximava da cidade, Shah-Zaman foi ao seu encontro e pediu notícias do irmão. O grão-vizir então transmitiu as palavras do soberano. Shah-Zaman ficou comovido e disse: "Meu irmão, o sultão honra-me com esse convite. Estou morto de vontade de o rever, mas preciso de 10 dias para preparar a viagem e partir. Fiquem em meu reino e partiremos juntos. Não é preciso que vocês se desloquem até a cidade. Armem aqui mesmo suas tendas. Ordenarei que você e sua comitiva sejam muito bem tratados." O vizir aceitou a oferta. Shah-Zaman se dirigiu a Samarcanda para cuidar dos preparativos da viagem. Nomeou um conselheiro para cuidar de tudo durante sua ausência. No comando colocou um homem de sua total confiança. 10 dias depois, encaminhou-se até onde estavam as tendas. Então, desejando abraçar a esposa mais uma vez antes de partir, voltou sozinho ao palácio. Foi até os aposentos da rainha. Ela, que não esperava revê-lo tão cedo, tinha introduzido no quarto um dos criados do marido. Qual não foi a emoção de Shah-Zaman quando, chegando sem fazer ruídos para fazer uma surpresa à esposa, por quem se julgava muito amado, avistou em seu quarto, à luz das tochas, um outro homem. Furioso, Shah-Zaman pegou seu sabre e, num segundo, deu aos dois o sono da morte. Em seguida, saiu da cidade e se dirigiu às tendas. Sem contar a ninguém o que tinha acontecido, deu ordem de partir imediatamente. Antes de raiar o dia, partiram todos. É fácil imaginar a alegria de Shahriar e Shah-Zaman quando se encontraram depois de tantos anos. Abraçaram-se, trocaram 1000 manifestações de afeto e entraram na cidade em meio aos gritos de alegria da multidão. O sultão levou seu irmão a um palácio que tinha comunicação com o seu e possuía um belíssimo jardim. À noite, celebraram o reencontro com um jantar que durou até tarde. Depois, cada um se recolheu ao seu quarto. Shah-Zaman tinha passado momentos de alegria ao lado do irmão, mas quando se viu sozinho em sua cama, pensou na infidelidade da esposa. Ficou angustiado. Incapaz de dormir, levantou-se. Tão triste estava que seu rosto denunciava seus sentimentos. O irmão notou. "O que aconteceu com ele?"
Estará com saudade do seu reino e de sua esposa? Na manhã seguinte, Shahryar deu de presente ao irmão o que a Índia produzia de mais valioso e de mais belo, e fez o possível para diverti-lo, mas Shahzaman parecia ainda mais triste. Um dia Shahryar ordenou uma caçada numa região distante do reino. A viagem até lá demorava cerca de 2 dias. Shahzaman não quis acompanhar o irmão. Deu como pretexto sua saúde, que não estava boa. O sultão aceitou a desculpa e partiu com toda a sua corte. Sozinho no palácio, Shahzaman se recolheu no seu quarto e pôs-se a olhar o jardim através de uma janela. De repente, algo chamou sua atenção. Uma porta secreta se abriu e por ela saíram 20 mulheres. Ao lado delas estavam a sultana. Shahzaman via a cena sem ser visto. De repente, as mulheres tiraram o véu. E ele pôde ver que, na verdade, eram 10 homens com as mulheres. Então, a sultana bateu palmas, chamando: Masud! Masud! Aquele chamado, um homem desceu do alto de uma árvore e foi até a sultana. Shahzaman então percebeu que Shahryar era tão infeliz quanto ele. Sem dúvida, aquela era a sorte de todos os maridos, serem traídos. Já que é assim, por que me atormentar lembrando o tempo todo uma infidelidade que é tão comum? Disse ele a si mesmo. E daquele momento em diante, esqueceu a tristeza. Mandou que lhe preparassem o jantar e comeu com apetite. Nos dias que se seguiram, estava alegre e bem disposto. Quando Shahryar retornou da caça, espantou-se ao ver como o estado do espírito do irmão havia mudado e quis saber ele mesmo. Shahryar respondeu: Você, meu sultão, meu senhor, mas eu suplico, não exija que eu responda a essa pergunta. Shahryar insistiu e então Shahzaman contou tudo sobre a infidelidade da rainha de Samarcanda, sua própria esposa. Shahryar aprovou o modo como o irmão tinha reagido. Meu irmão, que história mais terrível essa! Você fez bem em castigar os traidores. Foi uma ação justa. Agora compreendo a sua tristeza. Mas me conte o motivo de sua alegria. Shahzaman tentou inutilmente fazer com que o irmão desistisse de querer uma resposta àquela pergunta. Shahryar ficou ainda mais curioso e ele teve de contar tudo o que aconteceu durante a ausência do sultão. Terminou a história assim: tendo visto tantas infâmias, cheguei à conclusão de que todas as mulheres se comportam assim. É tolice fazer com que a nossa serenidade dependa da felicidade delas. Por isso, o melhor é consolar-se. Shahryar inicialmente se recusou a acreditar no que o irmão lhe contara. Shahzaman então propôs que os dois fingissem ir a uma caçada e se ausentassem do palácio. Na mesma noite da partida, retornariam aos aposentos de Shahzaman. Assim se fez. Partiram e ao cair da noite, o sultão mandou que o seu vizir ficasse no comando dos homens e não permitisse que ninguém saísse do acampamento. Os irmãos partiram sozinhos a cavalo até o palácio e pela janela do quarto de Shahzaman viram a porta secreta se abrir. Os 10 homens disfarçados apareceram acompanhados das mulheres e a sultana chamando por Masud. Enfurecido, Shahryar deu ordem ao grão-vizir de estrangular a esposa. Com suas próprias mãos, cortou a cabeça de todas as mulheres que acompanhavam a sultana, e daquele dia em diante decidiu que jamais voltaria a confiar nas mulheres. Ele se casaria com elas por uma noite e as fariam estrangular no dia seguinte. Pouco tempo depois, Shahzaman regressou a seu reino. Foi assim que o revoltado Shahryar pôs em prática seu plano. Casava-se com uma das moças do reino, passava com ela uma noite, mas no dia seguinte mandava que fosse estrangulada. A cidade ficou abalada com aquela desumanidade, pois as mães choravam por suas filhas. Todas temiam que elas se tornassem vítimas do sultão. O grão-vizir tinha 2 filhas.
A mais velha se chamava Sherazade e a mais nova Dinarzade. Sherazade tinha grande coragem e inteligência, lia muito e tinha uma memória fabulosa. Era belíssima e muito virtuosa. O grão-vizir a amava muito. Um dia Sherazade lhe disse: meu querido pai, quero lhe pedir um favor. Peço que não me recuse o desejo. Quero dar um basta nas crueldades do sultão contra as famílias desta cidade. Sua intenção é muito justa, filha, mas como pretende conseguir isso? Casando-me com o sultão. O vizir horrorizou-se com aquelas palavras, mas nada do que disse a filha pôde fazer com que Sherazade desistisse do seu plano. O pai, vencido pela insistência da moça, finalmente consentiu. Angustiado, foi até o sultão e lhe disse que naquela noite lhe traria a filha. O sultão ficou muito espantado e ameaçou: mas saiba que de manhã eu lhe darei ordem para estrangulá-la. E se você se recusar, mandarei matá-lo. Quando o pai contou à filha que Shahryar aceitou casar-se com ela, Sherazade ficou muito contente, como se tivesse recebido a melhor notícia do mundo. Agradeceu ao seu pai e o consolou, assegurando-lhe de que ele não se arrependeria de tê-la dado em casamento ao sultão. Depois chamou a irmã e lhe disse em segredo: querida irmã, preciso de sua ajuda. Pedirei ao sultão que você durma no quarto nupcial. Amanhã, 1 hora antes do raiar do dia, acorde-me e diga: minha irmã, por favor, conte uma daquelas belas histórias que você conhece. De noite, Sherazade foi levada ao quarto nupcial e, chorando, implorou que a irmã Dinarzade pudesse passar a noite ali ao seu lado. O sultão concordou. Quando faltava 1 hora para o raiar do dia, a irmã fez exatamente o que Sherazade havia pedido. Acordou-a 1 hora antes do nascer do sol e disse: minha querida irmã, antes do nascer do dia, conte uma daquelas histórias que você conhece. Talvez seja a última vez que terei o prazer de ouvi-las. Sherazade então começou a contar uma história. Quando chegou a um ponto decisivo, interrompeu a narrativa e disse: que pena, o dia já nasceu. Não vou poder contar o final da minha história. A continuação é ainda mais bonita e interessante. Mas eu não poderei contar a você, cara irmã, a menos que o sultão permita que eu retorne na próxima noite. O sultão, que já gostara muito do que Sherazade contara e ficara cheio de curiosidade em saber o que acontecia depois, decidiu não matar a moça e poder ouvir o final daquela história. Mas na noite seguinte, nas outras, Sherazade usou da mesma astúcia. Quando terminava uma história, começava a contar outra ainda mais interessante. A cada dia, prosseguia em sua narração até um certo ponto e, fazendo suspense, interrompia num momento decisivo, despertando a curiosidade do sultão, que dizia a si mesmo: vou deixá-la viva só mais uma vez, para saber como essa história maravilhosa termina. Mas amanhã, sem dúvida, mando executá-la. E assim, por meio das histórias das 1001 noites, Sherazade conseguiu enfeitiçar o esposo e adiar a morte. O sultão se espantava com as narrativas, com a memória fabulosa da esposa e com sua incrível coragem. Por fim, um dia lhe disse: querida Sherazade, vejo que suas maravilhosas histórias não têm fim. Você conseguiu acabar com o ódio que eu alimentava contra as mulheres. Meu amor por você me leva a renunciar àquela lei cruel que eu tinha estabelecido. Você salvou todas as moças e eu iria ainda sacrificar para satisfazer a minha raiva. O grão-vizir foi o primeiro a saber daquela notícia, que em pouco tempo se espalhou por toda a cidade. Assim, de todas as partes do país, se ouviram muitos elogios e bênçãos para o sultão e sua adorável esposa Sherazade.